Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esta semana? Semana de Copa do Brasil, decisões das quartas de final da Copa do Brasil, os segundos jogos, na verdade, né, desse campeonato aí que rende muito dinheiro para os clubes que avançam para a próxima fase. Nessa próxima fase, inclusive, os clubes ganharam 8 milhões de reais para disputarem as semifinais do campeonato, mais valioso do Brasil. E vou passar mais por cima aqui dos clubes, né, de como foram os jogos, projetando, obviamente, as semifinais, né, dos próximos jogos, como que vão ser, como que vai ser essa disputa, né, para saber quem que chega à grande final e pode ganhar aí a bagatela de 63 milhões de reais. Cara, é muito dinheiro, dá para ajudar muito clube aí de futebol, principalmente alguns clubes que estão nas semifinais, hein. Mas vamos começar conversando sobre Fluminense 2, Fortaleza também 2, no agregado 3-2 para o Flusão. O jogo foi no Maracanã e o Fluminense tomou uma baita pressão do Fortaleza logo nos primeiros minutos. O Fortaleza já conseguiu o seu gol, lá para os 11 minutos, numa ótima jogada do Thiago Galhardo. O Nino acabou empurrando contra o próprio Patrimônio. Cara, o jogo começou muito mais favorável para o Fortaleza, né, que fez o segundo gol ainda no final do primeiro tempo. Então, se a gente fosse colocar aí, o primeiro tempo foi todo do Leão do Pici, e aí a segunda etapa começou a aparecer, dar mais espaço para o Fluminense criar jogadas. Assim, eu tenho os meus receios quanto aos gols. Eu acho que são muito questionáveis as marcações, principalmente em relação ao VAR. Eu tenho minhas dúvidas quanto à marcação de impedimento no gol do Cano, quanto à marcação de pênalti, né, que o Ganso converteu, foi o primeiro gol do Fluminense, e eu acho que foi fora da área. O toque principal, na minha opinião, foi fora da área, né, o toque que culmina na falta foi sim realizado fora ali das 3 linhas. Mas assim, marcou o pênalti, o Fluminense empatou a série, né, com o Ganso, e aí virou novamente com o Cano. Logo em seguida, 9 minutos depois, o Fluminense já tinha decidido aí a parada. Ficou muito difícil para o Fortaleza reagir no jogo, né? O clube até tentou, o time foi para cima, mas aí o sistema defensivo do Fluminense prevaleceu e o que levou a partida aí em diante muito mais tranquilo e muito mais favorável para o time do Rio. O Fluminense não jogou tão bem, né, não vem jogando tão bem nos últimos jogos, vem dando muito espaço para os seus times adversários, mas agora conseguiu reagir. Fez 2-0 e conseguiu aí uma boa equilíbrio, né, e avançava para a próxima fase com méritos. O Fluminense que vai jogar contra o próximo clube que eu vou falar aqui, que foi o Corinthians. Né? O Corinthians venceu por 4-1 o Atlético Goianiense, conseguiu surpreender muita gente. Eu não fico surpreso porque eu acho que eu tinha certeza que o Corinthians ia para cima, que ia ser um jogo de muitos gols, mas a minha surpresa vai para o péssimo treinamento, né, qualidade que o time do Atlético Goianiense demonstrou dentro de campo. Né? O time que é comandado pelo Jorginho, né, o tetracampeão do mundo Jorginho, mas é o tetracampeão em não focar no seu time. Né? O time veio para São Paulo 2 vezes, jogou contra o Palmeiras, jogou contra o Corinthians e volta para Goiânia com 8-2 na bagagem. Então é um time que cria suas jogadas, né? Não à toa no placar agregado ficou 4-3 para o Corinthians, mas é um time que é muito frágil defensivamente e por isso também, não à toa, está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tá lá brigando para não cair e vai provavelmente ficar nessa posição até o final, não pela qualidade dos jogadores de frente. Eu acho que o meio de campo do Atlético, o meio de campo e ataque do Atlético é muito interessante, mas o sistema defensivo ainda peca demais. E ainda com toda uma noite, né, para infelicidade dos jogadores e torcedores do Atlético Goianiense, numa noite inspiradíssima do Yuri Alberto, né, um atacante que passou 8 jogos sem sequer chutar o gol. Já no último jogo contra o Palmeiras em casa tinha acertado uma bela bicicleta e agora converteu 3 chutes, né, fazendo 3 gols nesse jogo e decidindo a parada para o Corinthians. Né? Não vamos negar que se não fossem os gols do Yuri Alberto, o Corinthians nem tinha classificado para a semifinal. E o Wellington Rato, o Gil, né, fez o primeiro gol, né, gente? Vamos falar a verdade. E o Wellington Rato fechou aí o placar. Esse jogo, se eu fosse para destacar um jogador, não iria destacar o Yuri Alberto, né? Claro, o cara fez 3 gols, tem seus méritos, mas eu destacaria também uma ótima partida coletiva, não só ofensiva ou defensiva, mas uma ótima partida coletiva
do Renato Augusto. É um cara diferente do Corinthians, é o melhor jogador do Corinthians hoje. Não tem nenhum jogador hoje que consegue equiparar o que Renato Augusto tem de qualidade no seu elenco. Ele já não tinha antes, porque, na minha opinião, o Willian nem chegou a arranhar a importância tática, a importância de experiência do Renato Augusto tem para esse clube, para esse Corinthians. Outro clube que avançou, agora que vai definir, que vai jogar contra o São Paulo, né? Que também foi outro clube que avançou, foi o Flamengo, que venceu fora de casa com um golaço do Pedro. Pode ter as pessoas que vão falar que foi puxeta, pode ter as pessoas que vão falar que foi uma bicicleta mesmo. Eu acho que se não tem um movimento de bicicleta, você não pode falar que foi uma bicicleta. Mas foi um movimento lindo, foi um movimento fantástico, foi um gol que decidiu a classificação para o time carioca, né, para o Mengão, mas não foi essa bicicleta toda que as pessoas estão falando. Mas enfim, o gol foi bonito, o gol foi importante, o Pedro é um exímio jogador, é o jogador mais decisivo hoje do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Sobra no ataque do Flamengo, né? E tem um outro jogador que está vivendo uma ótima fase ali no meio de campo, que colabora muito, que ajuda muito, dando passes, armando as jogadas, que é o Arrascaeta, né? A gente, é chovendo molhado falar dos dois, que para mim são os dois melhores jogadores do Flamengo. Nenhum outro está passando pelo momento tão mágico quanto os dois jogadores aí do Mengão. O Flamengo que vem se consolidando cada vez mais no sistema defensivo também, né? Essa partida em exclusivo jogou muito bem, o time não tomou gol novamente, já vai fazer acho que 2 jogos aí que o time não toma gol, o que é um dado em 3 jogos, né? Não tomou gol no primeiro jogo, não tomou gol no final de semana e não tomou gol agora, novamente. É um time muito cascudo, muito preparado para grandes decisões. É muito interessante mesmo como o Flamengo vem se portando aí contra seus rivais. O Atlético Paranaense, cara, um futebol muito tímido, um futebol muito com medo do adversário. Acho que o Felipão respeitou demais o Flamengo. Entrou com 3 volantes, o que colocou ainda mais peso no meio de campo do time. Conseguiu equilibrar, né? Não vamos mentir isso, mas não jogava, não tinha proposta de jogo, levou pouco perigo pro gol do Flamengo. E aí depois que você tomou 1-0, cara, correr atrás do prejuízo é muito difícil. Na minha opinião, o Felipão pagou pelo mesmo preço do que em 2018, quando o Palmeiras jogou contra o Boca Juniors e ele fez a mesma tática, né? Foi jogar na La Bombonera, colocou o time todo atrás e voltou na La Bombonera com uma desvantagem de 2-0, né? Que aí ficou impossível fazer essa remontada em São Paulo, né? Essa reviravolta em São Paulo. E novamente, quer jogar com todos os volantes, cara, acho uma ideia maravilhosa, mas que seu time tenha um poder de reação também, um poder ofensivo de tirar o chapéu. Isso não aconteceu com o Atlético Paranaense nesses 2 jogos, né? Principalmente no jogo do Rio, eu acho que o time não quis atacar mesmo, e nesse jogo dentro de casa, quando tinha que mandar a proposta, tinha que trocar, ir pra trocação contra o Flamengo, cara. Vai pra trocação dentro de casa contra o Flamengo, acua o time do Flamengo, surpreende, sabe? Todo mundo tá esperando que o Atlético fosse jogar atrás mesmo. Mas se você vai pra cima, se você encurrala o time do Flamengo, faz 1-0 logo no começo do jogo, você ia acabar com a tática do clube. Mas enfim, o Felipão sabe o que tá fazendo, infelizmente fez errado, mas é um cara que conhece muito bem aí esses mata-matas e surpreende as escolhas erradas que ele fez nesse jogo. Para fechar, vamos falar então do jogo mais absurdo da rodada, né? Que o São Paulo estava vencendo por 3-0 no agregado e conseguiu sofrer ameaças ainda pelo Coelho, né? O Coelho que não tem um time bom, não chega nem perto ao time do São Paulo, né? Com todo respeito à instituição do América Mineiro, mas é um elenco muito modesto. Chegou muito bem onde chegou com méritos às quartas de finais da Copa do Brasil, né? Tá ali no meio de tabela, né? Brigando por uma talvez vaga na Libertadores ano que vem de novo. Mas é um clube, cara, que, sabe, tipo, é difícil, entendeu? O time teve muitas chances, poderia ter ido pra cima também, poderia ter criado mais oportunidades depois que ficou com a mais, depois que empatou o jogo ainda, mas não foi. Ficou 2-2, o Luciano fez os 2 primeiros gols da partida, ambos para o São Paulo, e o Wellington Paulista e Everaldo fizeram os gols do time mineiro, do América Mineiro. O jogo foi bom no primeiro tempo, acho que o São Paulo conseguiu explorar muito bem o poder criativo do time, que estava muito aflorado no primeiro tempo, mas aí caiu demais o São Paulo, cara. É impressionante como o São Paulo não consegue matar os seus jogos em mata-mata. Tá passando, não sei como, não sei te explicar o porquê que o São Paulo tá passando. Passou contra o Palmeiras também na Bacia das Almas, na última fase da Copa do Brasil, passou pelo Ceará também, né, na Sul-Americana, e passa novamente sofrendo, fazendo o torcedor sofrer de uma forma muito desnecessária. O
O São Paulo tinha elenco, tinha feito, inclusive, estava ganhando de 2-0 do América, teve jogador expulso, não, Miranda foi expulso. Então é um time que precisa aprender. Quando a próxima semifinal... Me desculpa, gente, mas se tem uma final, uma vaga na final que eu colocaria que já está definida, é o Flamengo. O Flamengo vai jogar contra um São Paulo que dá muito espaço para o time criar, dá muito espaço para o time poder reagir, entendeu? E vai jogar contra... O segundo jogo ainda vai ser no Maracanã, né? E o segundo jogo de Corinthians e Fluminense vai ser em Itaquera, na Neoquímica Arena. Então eu coloco os times que vão decidir em casa como favoritos. Eu acho que a final tem grandes chances de ser entre Corinthians e Flamengo. A final dos milhões, realmente, né? Milhões de torcedores e milhões de reais aí podendo valer para um dos dois clubes. Mas, meus queridos, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, muito mais curto, né? Comentando um pouquinho desses jogos, como que vai ser essas semifinais. Como eu falei, volto a repetir, coloco os dois, Flamengo e Corinthians, como os favoritos aí para chegar na final da Copa do Brasil. Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, agradeço muito a sua presença até aqui. Pense em se inscrever aqui, ajuda a gente, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.